Então, muito boa tarde, meus amados irmãos, mais uma vez convosco para podermos adorar e bendizer ao Senhor. Hoje, domingo, dia 17, claro, está-se a aproximar também o dia em que possivelmente estaremos juntos na casa de oração. Neste caso, no dia 31, em princípio, acredito que poderemos ter os nossos cultos, embora que de uma maneira com várias restrições, mas iremos ter o nosso culto. Todavia, hoje, domingo, estamos convosco aí em vossas casas para poder trazer até vós a bendita palavra do Senhor. Deus está aqui para nos ajudar, Deus está também aí convosco e, meus queridos irmãos, sempre eu tenho dito, vamos tirar este pouco tempo que temos para estar a ouvir a palavra de Deus, adorar o Senhor, e vamos ouvir algum cântico neste momento e vamos continuar a adorar o Senhor, pois Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Que Deus ricamente abençoe os irmãos. Vamos estar então prontos para adorar o Senhor e faz favor de adorá-lo agora, enquanto as nossas irmãs estão louvando o Senhor também. Deus abençoe a todos. Paz, Senhor, irmãos, estamos mais uma vez neste lugar para louvar o nosso Deus, louvar com os nossos cânticos, porque o Senhor se alegra no louvor do seu povo. Convidamos os irmãos aí nos vossos lugares a cantarem, a celebrarem ao Senhor conosco. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
rocha, Jesus é a rocha da minha salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da minha salvação. Magnificai a Deus, magnificai a Deus, magnificai a Deus, magnificai a Deus. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da minha salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da minha salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da minha salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da minha salvação. Graças a Deus por este cântico, por este tempo de adoração. É tão bom adorar o nosso Deus, é tão bom louvá-lo, porque Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória e de todo o louvor. Então, meus amados irmãos, vamos agora voltar-nos para a Palavra de Deus. Eu quero que os irmãos abram comigo o livro de Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo com o número 13, e eu vou deixar alguns versículos. O assunto que eu quero falar convosco, acredito que será de bênção para todos nós. Amém? Evangelho segundo São Mateus, capítulo com o número 13, versos 54 até ao verso número 58. Diz assim a palavra de Deus. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles, diz a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, a mensagem que eu quero trazer até vós nesta tarde é uma mensagem simples. Fala de um humilde carpinteiro. Imaginem, fala de um humilde carpinteiro que, permita-vos dizer, que revolucionou o mundo. Jesus, sendo filho de Deus, meus queridos irmãos, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Assim sendo, Jesus teve um pai divino e uma mãe biológica. José, esposo de Maria, foi o pai que criou Jesus. Todos esperavam que o Messias, possivelmente, nascesse de uma família importante de Israel, de uma família muito rica, até de uma família política de Israel. Ninguém esperava que o Messias nascesse de uma família humilde, de uma família pobre, de uma família desconhecida e até insignificante de Israel. Mas, amados, Deus faz assim precisamente para confundir os sábios e os entendidos. Isto diz a palavra do Senhor. Notem que Deus não trabalha com a lógica humana, mas Deus age pela sua soberania. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo com o número 1 e o versículo número 27,
Diz assim a palavra de Deus: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Jesus nasceu numa manjedoura, meus queridos irmãos, onde viviam as vacas, os cavalos e até outros animais. Numa estrebaria, porque não havia lugar para ele na estalagem. Jesus nasceu num lugar simples, num lugar pobre, num lugar desconfortável, um lugar sujo, sem dúvida, o último lugar, queridos irmãos, do mundo a ser escolhido para o nascimento do Filho de Deus. Mas Jesus, sendo Deus, não teve uma maternidade, não teve um obstetra, nem tampouco uma parteira, não teve um pediatra para o receber, não teve um ambiente afável. Jesus não teve ao menos um berço onde pudesse ser colocado. Foi colocado em panos, no meio da palha, pisada pelos animais, numa cidade pequena e desprezível. Mas em tudo isso, em seu propósito soberano, Deus estava precisamente a mostrar a razão pela qual Jesus veio a este mundo. Talvez o amigo, talvez o irmão que me está a ouvir, pergunte: por que é que Jesus foi pobre? Deixe-me ler 2 de Coríntios, capítulo com o número 8 e o versículo número 9. Diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Para quê? Para que pela sua pobreza enriquecesseis. E eu dou graças a Deus por esta palavra maravilhosa. Amados, Jesus, sendo Filho de Deus, tinha tudo no céu. Mas diz a Bíblia que ele humilhou-se, sendo homem, sendo pobre, sendo insignificante aqui na terra, para que eu e você fôssemos ricos da graça de Deus. A sua pobreza enriqueceu-nos, glórias a Deus. Amados, Deus fez algo maravilhoso por mim. Deus fez algo maravilhoso por si, dando o seu Filho Jesus Cristo, para que viesse a este mundo, nascesse numa casa pobre, crescesse e morresse na cruz do Calvário. Para quê? Para o perdão dos nossos pecados. Glórias ao seu santo nome. Jesus então efetuou o sacrifício vicário na cruz do Calvário por mim e por si, meu querido irmão, meu querido amigo. Permita-vos dizer, o carpinteiro de Nazaré realizou a obra mais perfeita que alguém poderia realizar. Executou o plano da salvação para a humanidade. E eu dou graças a Deus por este Jesus que veio para salvar a cada um de nós. Aquele que se havia perdido, ele veio para nos salvar. E nós, pela misericórdia do Senhor, fomos salvos. E hoje podemos dar graças a Deus porque somos filhos de Deus. Não apenas criaturas, não. Somos criaturas, mas para além de criaturas, somos filhos de Deus. Porquê? Porque recebemos Jesus Cristo em nossa vida. Bendito seja o seu santo nome. Em ponto número 1 que eu quero deixar convosco, queria falar um pouco sobre a formação de Jesus. Amados, Jesus nasceu em Belém de Judá e foi criado em Nazaré. Foi em Nazaré que Jesus passou a sua infância, segundo entendemos, nas Sagradas Escrituras, e também a sua mocidade. Em Nazaré, Jesus estudou e aprendeu uma profissão. Porque Lucas capítulo 2 e o versículo número 52 diz assim a bendita palavra de Deus: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens.
Amados, a Bíblia revela que o seu pai de criação, José, era carpinteiro em Nazaré. Todos nós sabemos isto. Provavelmente, Jesus foi também um ajudante de José na carpintaria. Depois da morte de José, que deve ter acontecido muito cedo, Jesus deve ter continuado com o negócio do seu pai de criação. A pequena população daquele lugar certamente não precisava de mais do que um carpinteiro. E Jesus deveria ser o único que ali ocupava aquela profissão. Jesus foi um trabalhador. Jesus foi um homem que sofreu para ajudar e sustentar a sua própria família. Isaías capítulo número 53, quero convidar os amados a abrirem a palavra de Deus a Isaías capítulo número 53, que diz assim a bendita palavra de Deus, verso número 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amados irmãos, Jesus foi um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Tudo quanto passamos na vida, Jesus passou. Não pense que aquilo que o irmão passa hoje, Jesus não passou. Não, tudo quanto nós passamos, Jesus também passou. Jesus sentiu tudo o que nós sentimos. Para quê? Para poder também nos entender. Jesus é alguém que nos entende. Jesus é alguém que nos compreende. Jesus atende, ou melhor, entende a tua dor, a tua tristeza, a tua solidão. Quando as pessoas chegaram ao pé de Jesus, amados, cheias de sofrimento, cheias de dor, atormentadas, possessas, angustiadas, desesperadas, Jesus mostrou sempre o seu amor, Jesus mostrou sempre a sua compreensão, e eu dou graças a Deus por isto, aleluia. Como é importante, amados, encontrar alguém que nos compreende, alguém que nos ame, alguém que nos considere. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo número 11, versículo número 28, que todos nós conhecemos este versículo, diz lá: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Deus toda a glória. Não são minhas estas palavras. Não, são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, homem, tinha como referência ser o carpinteiro de Nazaré. Mas Jesus divino, ouçam bem, tinha como referência ser o ungido de Deus. Aleluia! O carpinteiro de Nazaré tornou-se no Salvador da humanidade, aquele que veio para salvar o que se havia perdido, aquele que veio para resolver os nossos problemas, aquele que veio para estar conosco, aquele que veio para nos abençoar, aquele que veio para nos levantar, aquele que veio para curar, aquele que veio para libertar. Bendito seja o nome de Jesus. A Deus toda a glória. Agora, irmãos, voltando ao versículo número 54 do livro de Mateus, que há pouco li para os irmãos, diz lá: e chegando à sua pátria, isto, Jesus, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? A Deus toda a glória. Queridos irmãos, as pessoas de Nazaré, que conheciam Jesus como carpinteiro, como uma pessoa humilde, uma pessoa simples, ficaram admiradas e maravilhadas.
E a Bíblia diz que até se escandalizavam nele. Diz o verso número 57, escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse-lhe, ou lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Irmãos queridos, Jesus tinha sobre ele todas estas manifestações do Espírito Santo que lhe capacitavam com toda a inteligência e sabedoria. Quando Deus age, os homens ficam surpreendidos. A Deus toda a glória. Irmãos, quando tu és usado por Deus, os homens ficam surpreendidos, ficam a pensar, mas de onde é que lhe veio esta sabedoria? Jesus, irmãos queridos, este Jesus, alguém tremendo, maravilhoso, que diz a Bíblia, ele tinha estas manifestações do Espírito que lhe davam esta capacidade e esta inteligência. A Deus toda a glória. Irmãos amados, coisa terrível, permita-vos dizer, é os homens não acreditarem na transformação, ouçam bem, que Deus efetua naqueles que lhe pertencem. Aqueles que são dele, Deus abençoa. Aqueles que são dele, Deus transforma. Aqueles que são dele, Deus faz coisas maravilhosas. Aqueles que lhe pertencem, esses são ricamente abençoados. E é isto, irmãos, coisa terrível, é que os homens não acreditam na transformação que Deus pode fazer. Aquilo que eu antes fazia, já não mais faço. Porquê? Porque Cristo Jesus é o Senhor da minha vida. Antes mentia, eu hoje não minto. Antes roubava, hoje não roubamos. Antes fazíamos coisas terríveis, hoje não mais. Porquê? Porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida, aleluia. Isso aconteceu, meus queridos irmãos, na vida de José. Diz a Bíblia que Deus o levou a ser o governador do Egito. Imaginem, este jovem que tanto sofreu, que foi desconsiderado pelos irmãos, foi vendido para o Egito como escravo, mas Deus tinha um plano na vida deste homem. Porquê? Porque ele foi um homem fiel a Deus, e diz a palavra de Deus que Deus o levou, aleluia, a ser o governador do Egito. Seus irmãos não acreditaram que algo assim poderia acontecer na vida de José, mas é isto que acontece quando somos fiéis ao Deus vivo. Deus muda toda a nossa vida. Também aconteceu na vida de Davi, meus queridos irmãos. Dentre todos os seus irmãos, Deus o escolheu. Para quê? Para ser o rei mais destacado da história de Israel. Deus tem um plano para a vida de todo homem, de toda a mulher que se consagra, se interessa pelas coisas de Deus e se dedica às coisas do Senhor. Também aconteceu da mesma forma na vida de Jefté, diz a palavra do Senhor, ou Jefté. Diz a Bíblia que ele era filho de Gileade, está escrito que o gerara de uma prostituta. Os seus irmãos o expulsaram de casa por isso. Mas quando os filhos de Amon, diz a Bíblia, vieram pelejar contra Israel, Deus levantou Jefté para ser o libertador, e seus irmãos tiveram de reconhecer a sua liderança. Quando Deus levanta, Deus faz coisas grandes. Quando Deus chama, Deus abençoa. Quando Deus salva, Deus muda toda a nossa vida. E eu dou graças a Deus pela grande mudança que Deus fez em cada um de nós. Bendito seja o seu nome. Lá no livro de Mateus, no capítulo número 9, encontramos na ressurreição da filha de Jairo. Preste atenção a este pormenor, irmãos. Lá em Mateus, no capítulo 9, não vamos ler agora, mas vou apenas citar esta história maravilhosa, este acontecimento. Na ressurreição da filha de Jairo, diz a Bíblia que Jesus, quando chegou àquele lugar para tentar ajudar a filha de Jairo, ele fez um pedido. Qual foi o pedido? Jesus pediu a todas as pessoas que estavam lá em casa que saíssem de casa. É interessante, o irmão já pensou nisto? Jesus chegou à casa de Jairo, e quando chega à casa de Jairo, ele faz um pedido, e o pedido é: todas as pessoas que estavam lá em casa deveriam sair. Para quê? Sabe para quê? Diz a Bíblia, para ele poder operar o grande milagre sobre aquela menina. Glória a Deus. O que é que eu vejo nisto, irmãos? Que Jesus pediu
que saíssem. Porquê? Porque os incrédulos não aceitam, nem acreditam na operação de Deus. Jesus pediu que os incrédulos saíssem. Para quê? Para Ele poder ressuscitar a filha de Jairo, como ressuscitou. A Deus toda a glória. Deus opera quando nós acreditamos. Deus faz milagres quando eu creio. Deus pode te ajudar. Deus pode te abençoar, independente do teu problema, independente da tua dificuldade, independente da dor que tu tens, independente do assunto que tu possas estar a passar, ser tão difícil. Irmão, creia no poder de Deus, acredite no Deus vivo, acredite no Senhor, que Ele tem poder para o ajudar. Ele tem poder e Ele quer ajudá-lo. Irmão amado, Ele não pode, nem jamais. Ele ajuda aquele que é incrédulo, não, mas aquele que crê. O Senhor Jesus várias vezes disse: seja feito conforme tu crês. Aleluia. Se tu crês, tu verás a glória de Deus. Se tu crês, tu verás Deus abençoar. Se tu crês, tu verás o milagre de Deus. Meu querido irmão, prezado amigo que me escutas, nesta tarde, creia no poder e na graça de Deus, porque só Ele tem poder para o ajudar e para o abençoar. Bendito o seu nome. Aleluia. Acompanhe-me em mais uma leitura da palavra de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo número 11. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo número 11, e o versículo número 6. Preste atenção a este versículo. Ora, sem fé, eu vou repetir, ora, sem fé, é impossível agradar-lhe. Já viram, irmãos? Quem não tem fé, não agrada a Deus. É preciso ter fé para que Deus se agrade de cada um de nós. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, preste atenção, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. É isto que diz a bendita palavra de Deus. Então Deus se agrada, irmãos, daquele que crê nele. Deus se agrada, Deus fica feliz quando vê que um homem, uma mulher depende dele, acredita nele, crê que ele é poderoso, crê que ele o pode ajudar. E nesta tarde deixe-me dizer-lhe, no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele pode ajudá-lo, Ele quer abençoá-lo. Aleluia, creia no poder e na graça de Deus, porque só Ele tem poder para o ajudar e Ele quer fazer coisas grandes. Deus se agrada daquele que confia nele. Aleluia, irmãos amados, o salmista dizia, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, porém eu farei menção do nome do Senhor. Por outras palavras, eu acredito no Senhor, eu creio no Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é aquele que me ajuda, Ele é aquele que me abençoa, Ele é o meu amparo, Ele é tudo para mim. A Deus toda a glória. Deus não operou muito, irmãos, em Nazaré, não. Sabe por quê? Precisamente por causa da incredulidade das pessoas. Por isso é que Mateus, no capítulo 13 e o versículo número 58, diz lá: e não fez Jesus ali muitas maravilhas. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Irmãos, a incredulidade é uma barreira para Deus operar. Precisamos acreditar que Deus é real, Deus é verdadeiro. Eu sempre costumo dizer, Deus está no trono, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é real, Ele é poderoso, Ele está conosco, Ele está comigo aqui quando eu estou a ministrar esta palavra, embora nas circunstâncias em que nós estamos, aqui sozinho, ou praticamente sozinho, olhando para as cadeiras, não vendo ninguém para estes bancos, mas meu amado irmão, seja como for, eu acredito que Deus está aqui comigo, não tenho qualquer dúvida, mas também Deus está aí contigo, agora em tua casa, no lugar onde tu estejas, seja onde for, irmão querido, acredite, Deus está consigo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, e dê glória a Deus aí no seu lugar. Glorifica o nome de Jesus, porque no meio do louvor Deus opera e Deus abençoa. Glórias ao seu nome. Permita-me tender para concluir. E na conclusão final eu quero dizer aos irmãos, eu quero falar acerca e perguntar que lições é que nós podemos extrair deste texto que eu li para os irmãos.
Que lições é que eu posso extrair deste texto? O que é que eu aprendo deste texto? Primeiro, Deus é soberano. Grave isto, irmãos. Deus é soberano. Por quê? Porque Jesus poderia vir de uma das grandes cidades de Israel, poderia, mas não veio. Não veio. Veio de uma cidade insignificante, um lugarejo pobre. Foi daí onde Jesus veio, onde Jesus nasceu. Jesus poderia ter estudado numa escola de rabinos, poderia, meus amados irmãos, de Israel, mas não estudou. Aleluia, não estudou. Jesus poderia nascer numa família muito rica e importante de Israel, mas não nasceu dessa forma. Deus fez, ouçam bem, Deus fez conforme o seu querer. Sabe por quê? Para mostrar que Ele é Deus soberano. Não é como eu quero, não é como os homens querem, não é como as pessoas pensam, não é como as organizações acham, não é como os religiosos pensam, não, é como Ele, Deus, quer. Ele é soberano e tudo quanto existe neste mundo foi feito por Ele, foi criado por Ele e é tudo, e nós damos graças a Deus por tudo aquilo que Ele fez. A Deus toda a glória. Então grave isto, Deus é soberano, bendito o seu santo nome. Ponto número 2. Ponto número 2, que lição extraímos deste texto? Para Deus, a origem não define o destino. Posso repetir? Para Deus, a origem não define o destino. Amados, a tua história passou a ser escrita, ouçam bem o que eu vou dizer, a tua história passou a ser escrita ou a ser conhecida no dia em que aceitou ou conheceu Jesus como seu Salvador. Não é onde você nasceu, não. Onde você nasceu não vai definir aonde você vai chegar. Não. Não é a sua profissão que vai definir o que você será amanhã. Meus amados, há um ditado muito antigo que diz que Deus escreve direito por linhas tortas. É apenas um adágio. Deus escreve direito por linhas tortas. Assim, o teu passado pode ter sido um passado torto ou tortuoso, um passado horrível, um passado terrível, um passado mau. Mas, meu amado irmão, Deus pode transformar a sua vida e escreve uma nova história na sua vida. Deus toda a glória. Deus faz isto. Deus é todo poderoso. Aquilo que nós éramos no passado não importa mais. Deus limpou, Deus apagou com o seu sangue e agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Daí que o apóstolo Paulo, ele diz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 5 e o versículo número 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas hão passado e eis que tudo se fez novo. Cristo transforma, Cristo muda, Cristo faz coisas tremendas, Cristo faz milagres. E o que aconteceu na minha vida e certamente aconteceu na sua é que houve um grande milagre de Deus em nossa vida. Fomos salvos por Ele. A Deus toda a glória. E em terceiro e em último lugar, toda a nossa capacidade, permita-vos dizer, toda a nossa capacidade vem de Deus. Não vem do homem. Não, irmãos. É Deus quem capacita o homem para uma história e uma vida melhor. Aleluia. É Deus quem capacita o homem para uma vida melhor. Aleluia. 2 de Coríntios, capítulo número 3, versículo número 5, diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ouçam bem,
vem de Deus, aleluia, e eu dou graças a Deus por isto. É Deus quem te dá a inteligência para adquirires o conhecimento, é Deus quem direciona a tua vida para o caminho da vitória, é Deus quem limpa a tua estrada para tu poderes caminhar seguro e alegre. Bendito o seu santo nome. Ninguém pode impedir os pensamentos de Deus a teu respeito. Deus é aquele que te guarda, é aquele que te abençoa, é aquele que está contigo, e Ele está contigo agora mesmo para te ajudar. E permita-me só ler mais um único versículo e concluirmos esta mensagem. Lá no livro de Jó, no capítulo número 42, e o versículo número 2 diz assim a bendita palavra de Deus: bem sei eu que tudo podes. Coisa tremenda, já viu? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Sabe o que é que diz a Bíblia? Agindo eu, diz Deus, quem impedirá? É Deus quem opera, é Deus quem abençoa, é Deus quem salva, é Deus quem cura, é Ele quem faz todas as coisas. A Deus toda a glória. E eu dou graças a Deus por este Deus tão bom, tão maravilhoso. Querido irmão, querida irmã, quem sabe tu estás aí e careces algo da parte de Deus. O Senhor está ao teu lado para te ajudar. O Senhor está contigo para te abençoar. Quando vamos ouvir ainda mais um cântico, continua a adorá-lo, continua a bendizer, porque Deus está ao teu lado para te abençoar de uma maneira maravilhosa. Glorifica, exalta o nome do Senhor e está preparado para receber dele a bênção. Ouça este cântico e glorifica o nome do Senhor. Bendito seja o seu santo nome. Amém. Sobre o teu olhar terno, tua mão conforta-me, desde o fim da terra ao fundo do meu ser, tua força e amor posso ver. Para ti me separaste, anjos não entendem, para a tua glória o homem formaste. Como existe a força e poder, eu para ti vou correr, tua palavra viver, não por força ou
tua palavra viver, não por força ou violência, mas pelo Espírito de Deus. Sempre aqui vou correr, até tua face ver. Deixa-me viver na glória, deixa-me viver na glória, deixa-me viver na glória do teu ser. Então, meus amados irmãos, depois deste tempo de louvor, ouvindo este cântico para a glória do Senhor, irmãos queridos, eu quero terminar e quero lembrar os irmãos, mais uma vez, de que, querendo Deus, na próxima quinta-feira, estaremos de novo convosco para mais uma oportunidade em podermos ouvir a bendita palavra do Senhor. Trarei até vós um estudo e acredito que Deus vai falar connosco. Até lá, amados, vamos continuar a orar para que Deus abençoe. O tempo está a se aproximar, quando no dia 31 estaremos juntos para louvar e bendizer ao Senhor. Mais adiante iremos deixar as informações quando tivermos tudo em ordem, porque ainda não temos todas as informações, não chegou até nós, mas acredito que brevemente, da parte da Direção-Geral de Saúde, iremos ser informados como será o proceder dos nossos cultos. Todavia, que Deus ricamente abençoe os amados irmãos. Quero pedir a todos vós que continuemos a orar uns pelos outros, pela obra de Deus, no Sotavento Algarvio, em todo o nosso Portugal. Lembrando também, não só em Portugal, mas lembrando também em todo o mundo. Lembremos a obra de Deus, irmãos, espalhada pelo mundo, que há tantos que estão passando por momentos tão difíceis, que Deus possa a todos ajudar e possa abençoar. Amém? Orem por nós, orem pelas nossas famílias, também estamos orando pelos irmãos, temos pena, já temos saudades de poder ver os irmãos. Irmãos queridos, todos os dias estamos orando por vocês, para que Deus vos guarde, Deus os abençoe. Claro que não é possível podermos dar um abraço quando este era o meu desejo, mas seja como for, sintam-se como se recebessem um abraço da nossa parte, tanto da minha parte como da parte da minha Nini, da qual estimamos e amamos muito os irmãos. Inclinemos as nossas cabeças e vamos orar então ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, eu te dou muitas graças mais uma vez por esta oportunidade que nos concedeste estarmos juntos para poder ministrar a Tua palavra, e acreditamos, Senhor, que esta palavra tem poder para tocar, para abençoar e mudar vidas. Abençoa todo o Teu povo nos lugares onde eles se encontrem. Deus, derrama a Tua graça e a Tua unção, e que o poder e a unção do alto possa ser uma constante na vida de todo o Teu povo. Pai querido, pedimos por aqueles que estão em angústia, por aqueles que estão em aflição, pedimos por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Estenda a Tua mão de uma forma poderosa, curando, libertando e operando como só Tu tens poder de o fazer. Pai, tudo isto te pedimos em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra, para a Tua glória e para Teu louvor. Amém. Que Deus a todos possa abençoar. Um beijo a todos e até quinta, se Deus quiser. Deus abençoe os amados irmãos. Amém.